Eu vou fugir desse marasmo. Eu vou fugir da capital. Eu vou fugir desse marasmo e vou morar no Catimbau. No Catimbau andar descalço e pode tomar banho nu. No Catimbau andar descalço e pode tomar banho nu. E de manhã fazer chamate, à tarde tomo chimarrão. Se à noite acendo uma fogueira, vou tocar meu violão. Vai rolar um som, vai rolar um som, e vai rolar um som. Vai rolar um som, vai rolar um som, e vai rolar um som. Eu já fugi desse marasmo, eu já fugi da capital, eu já fugi desse marasmo e fui morar no Catimbau. É verdade esse bilhete. Eu, Cláudio Florencio, Diego Lins e Tiago fomos morar no Catimbau e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre todo esse parque. Queria chamar aqui, por favor, Jailton, da ICMBio, para palestrar. Palmas, por favor. Jailton Fernandes. Boa tarde, minha gente. Obrigado. Queria agradecer o convite aí para participar desse evento, porque é uma oportunidade que a gente tem, né? Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, já está ali, Jailton Fernandes, chefe do Parque Nacional do Catimbau. Né? A gente vai ver aí a localização, onde é que fica, porque o objetivo da minha introdução nessa palestra é situar o Vale do Catimbau dentro do Parque Nacional do Catimbau. Porque você, quando vai visitar o Vale do Catimbau, você, na realidade, está indo ao Parque Nacional do Catimbau, que é uma unidade de conservação com 62.300 hectares, nas áreas de Buíque, Tupanatinga e Ibimirim, certo? Aí só uma vista acho que deve lá do Chapadão, certo? Uma das vistas maravilhosas do Parque Nacional, que é a unidade de conservação federal, ou seja, administrada pelo Instituto Chico Mendes. Passa aí, por favor, Instituto Chico Mendes. Não, aí vai aparecer. Ah, tem aqui. Pronto, é só aqui, né? Pronto, é no Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, que é o órgão, a autarquia federal, que administra, é responsável pela administração das unidades de conservação federais. Né? E o Parque Nacional é uma das categorias de unidade de conservação criadas pelo governo federal. Ela foi criada em 2002, nós estamos chegando a 20 anos de criação do parque, certo? Esse ano, vamos ver se fazer uma festinha, né? Nós temos que fazer alguma coisa para comemorar 20 anos de criação do parque, apesar de muita coisa para ser feita ainda no parque, o parque ainda não tem plano de manejo, não tem conselho consultivo, tudo isso precisa ser implementado no parque. As áreas do Parque Nacional, não sei se vocês sabem, ela tem que ser de posse e domínio da União, ou seja, não pode ter ninguém morando dentro do parque. E a gente tem muita gente morando dentro do parque, comunidades inteiras morando dentro do parque. Isso é uma dor de cabeça muito grande para a gente, porque a gente tem que compatibilizar a vida dessas pessoas com a preservação da natureza. E a gente não pode, porque é um parque nacional. Tem que tirar essas pessoas de dentro. Como, quando, só Deus é que vai dizer isso para a gente. Enquanto não, a gente procura compatibilizar essa vida dessas pessoas lá, que ainda vivem lá, produzem lá, tiram seu sustento de lá, com os objetivos de criação do parque, que são, basicamente, preservar amostras do ecossistema da Caatinga, que é um bioma único, o único bioma totalmente brasileiro é a Caatinga, e o Parque Nacional tem um desses objetivos de preservar a Caatinga, né, de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, e também propiciar pesquisa científica e turismo ecológico, propiciar o contato, né, das pessoas com as belezas que tem na natureza, atraindo riqueza para aquela região, para que as pessoas que vivem ali sobrevivam, tenham seu sustento dos atrativos que tem o Parque Nacional do Catimbau. E, em geral, são esses os objetivos de um parque nacional. Né? O Parque Nacional do Iguaçu, Fernando de Noronha, quem já foi, sabe como é. Tem aquela parte onde tem aquelas visitações e tem aquelas partes do parque que são mais isoladas, que ninguém pode ir, que é fechada. E esse é o objetivo do parque, é
chegar nesse ponto, né, no Parque Nacional do Catimbau. E eu queria sempre frisar isso. Até o pessoal da Globo foi fazer a novela lá e eles falavam o tempo todo que estavam no Vale do Catimbau, Vale do Catimbau. Eu digo, por favor, vocês, Parque Nacional do Catimbau. Porque o Vale do Catimbau está dentro do parque, que é uma área muito maior, e além do Vale do Catimbau, tem muitas outras regiões lá que podem ser novos atrativos turísticos, então a gente era melhor se referir como Parque Nacional. O mais correto é Parque Nacional do Catimbau e não apenas Vale do Catimbau. Não deixa de ser um nome bonito, né? Vale do Catimbau. Foi criado em dezembro de 2002, como está aí, e é totalmente inserido no bioma Caatinga. Exílio, eu roubei essa foto sua aí, emprestada, viu? Porque é muito bonita essa região aí. Quem não conhece essa trilha é a trilha do Santuário. Essa trilha do Santuário é a única trilha de uma área já indenizada, porque nós só temos 2 propriedades indenizadas e uma delas comporta essa trilha, que é talvez a mais bonita de lá. Eu acho a mais bonita, que é a do Santuário. É lindíssimo. O ambiente lá, parece coisa que a gente está em outro planeta, em outro mundo. Muito bonito, certo? E a gente tem que compatibilizar. Portanto, se você é um parque nacional, existem várias limitações que a lei impõe que sejam feitas, né? Você não pode estar usando de qualquer maneira as trilhas. Mesmo sendo sua propriedade particular, tem certas limitações. Você não pode fazer o que bem entender lá dentro. Tem que ter uma regra, tem que seguir os objetivos do parque, tem que vistoriar, ver se não vai ter dano ambiental, principalmente. Certo? Várias restrições, mas ela é justamente para atrair as pessoas. Eu sempre trabalhei durante 18 anos em estação ecológica e reserva biológica, que são 2 unidades de conservação, também de proteção integral, mas que são áreas fechadas. Só entra pesquisador, só entra educação ambiental, sim só. E eu cheguei no Parque Nacional, eu trouxe essa ideia para lá. Eu queria proibir tudo. Pessoal, eu quero fazer uma trilha, eu digo, não pode. Eu quero fazer, não pode. Até que eu falei com o pessoal de Brasília, eles disseram, não, é um parque nacional. Um dos objetivos do parque é exatamente trazer as pessoas para o convívio com a natureza. Aí eu comecei a mudar a minha ideia, certo? Se não vai ter dano ao parque, se a gente pode ter um dano mínimo, mas tem um ganho muito maior, a gente acaba autorizando e vai liberando, certo? Às vezes até mesmo fora antes mesmo do plano de manejo. Porque como o parque não tem plano de manejo, a gente tem que compatibilizar com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a lei do SNUC, certo? Que cria a Unidade de Conservação do Brasil. Cadê que foi que houve? Bom, o parque, como eu falei, ele está aqui, né? Ali fica Buíque, Ibimirim e Tupanatinga, ali no meio. São os 3 municípios abrangidos pelo parque. Fica pertinho de Arco Verde, fica a 30 quilômetros, né, de Arco Verde. 30 quilômetros de Arco Verde, fica a 300 quilômetros aqui do Recife, e Maceió também a 300 quilômetros, é uma distância razoável, né? Muito boa. Maceió também, uns 300 quilômetros. É que eu moro em Maceió, minha família está lá, e eu, quase 15 dias eu estou indo lá, é 300 quilômetros mais ou menos. Ali estão as sedes dos municípios, né? Tupanatinga, Buíque e Ibimirim. A maior parte do parque fica em Ibimirim. No entanto, os atrativos maiores que são explorados há anos e anos é lá em Buíque, que é ali, aquela pontinha ali de baixo, onde estão as trilhas mais bonitas, as formações rochosas mais bonitas, as trilhas mais impactantes. Anteontem eu fui na do Brocotó. Vocês já foram no Brocotó? Rapaz, ninguém me avisou que era pesada não, mas eu fui. Rapaz, é difícil, viu? Mas é bonito, é muito bonito. Tem uma furna lá, aquelas furnas das cabras lá, aquela água que tem nascente lá, é incrível. Você não acredita que tem uma coisa tão bonita aqui, tão maravilhosa, tão perto do Recife, aqui em Pernambuco. Eu não sabia. Eu nasci e me criei em Garanhuns, eu só fui conhecer o Parque do Catimbau quando fui trabalhar lá, o ano passado. Eu acho isso um absurdo. A gente está desperdiçando, talvez, uma joia que a gente tem, certo? Aí está o Parque do Catimbau, nessa região aí, certo? E uma das riquezas também que tem no parque é a questão da arqueologia, né? Importantíssimo, lá nós já temos vários sítios arqueológicos lá, alguns muito estudados, outros não. Vai aqui e acolá, algum guia descobre, tem uma inscrição rupestre numa caverna, não sei onde, a gente vai lá e olha, às vezes é 3, 4 desenhozinhos lá, mas está lá. Tem uma história que precisa ser estudada e a gente tem que preservar. A gente sempre fala com os guias, com os condutores de lá, olha, cuidado nesses sítios arqueológicos, porque ninguém pode estar passando o dedo, ninguém pode estar arriscando, ninguém pode nem chegar junto para estar falando, nem tirando foto com flash, para não danificar aquelas pinturas, até que o pessoal do IFAM venha e estude tudo, certo? E a gente está conversando com os proprietários das trilhas para que façam uma proteção melhor naquelas áreas. Todos os guias, todos os condutores lá do Parque Nacional, eles sabem disso.
Mas tem sempre aquele turista que inventa de ir sozinho e muitas vezes chega lá e está lá, né, passando o dedo, às vezes arrancando um pedaço de rocha para levar, como eu já flagrei 2 turistas de São Paulo, lá na trilha do santuário, quebrando um pedaço de pedra porque queria levar para casa. Eu digo, oh, pelo amor de Deus, não faça isso não. É um absurdo, né? É um absurdo porque quem vai contemplar é uma coisa, a pessoa ir para depredar, para levar, não, só se leva de parque, lembrança, foto, né, saudade, isso aí você leva. Agora, pedaço, folha, planta, pedaço de rocha, isso aí não se leva de parque nacional de maneira nenhuma. Até porque é crime, né? É crime. Não é conselho que estou dando, não. Estou dizendo, é crime, que pode ser multado e vai receber processo sobre isso, certo? Além das pinturas, tem sítios arqueológicos, como a gente vai ver aqui, vários tipos de pinturas, né? De 100 mil anos, 60 mil anos atrás, muito antiga. Ali é o Morro do Cachorro, onde tem um sítio, onde enterraram uns indígenas enterrados ali, certo? Então, a riqueza existente, e para ser descoberta ainda, é muito grande. Por isso, a importância da gente preservar, manter o parque sempre sob proteção, manejado com cuidado, senão a gente vai, vamos dizer assim, acabar com a galinha dos ovos de ouro. Senão a gente não vai ter o que mostrar mais. Se começar a depredar, se não tiver cuidado, daqui a pouco a gente vai perder o que a gente tem. Correto? E as formações geológicas são realmente aquilo que atrai mais os visitantes para o parque. São essas formações incríveis aqui do santuário. Tem a trilha do cânion, que é muito bonita. Tem a do Chapadão. Tem a das Torres, que é muito bonita também. Tem a da Serra do Catimbau, que é uma vista magnífica de todo o vale, que o pessoal agora está vendo muito por causa da novela. O pessoal passaram uma semana gravando a novela lá e filmaram muita coisa. Muita gente está indo e quer ir conhecer aonde é que foi filmada aquela cena da novela, está atraindo o pessoal para lá. Foi bom e o pessoal lá está recebendo muita gente. Aumentou muito o número de visitantes, que todo mundo quer ver onde foi filmada a cena da novela, certo? Aí só um exemplo das formações rochosas, para vocês verem como são bonitas. Ali o pôr do sol, eu trouxe só esse pedacinho do pôr do sol, para quem quiser ver. Que o pôr do sol lá tem o Chapadão, onde o pessoal vai só para ver o pôr do sol. É mais ou menos isso aí. Eu acho que isso é lá no Chapadão. Mas tem outros locais onde você pode ver o pôr do sol. Até no santuário agora, eu fiquei sabendo que tem um local lá, dá para ver um pôr do sol bom. Eu fiquei até de ir com o pessoal para liberar. E o pessoal agora está, antes de abrir uma trilha, me chama, conversa, para a gente olhar. Pelo menos eles estão conscientes nisso, né? A gente está trabalhando junto. Aí algumas formações geológicas, o Morro do Cachorro, Lapiá, ali a trilha do cânion, ali a Igrejinha, também uma formação muito bonita, certo? Isso aí é apenas lindas, mas tem coisa muito mais bonita do que isso, muito mais. Acho que o pessoal deve ter imagens aí muito melhor do que essas minhas. Eu fiz uma apresentação rápida, porque, como eu falei, o objetivo principal é situar o Vale do Catimbau dentro do Parque Nacional do Catimbau. Além disso, o parque protege, né, a Caatinga com essas diversas espécies de vegetais e plantas, algumas ameaçadas de extinção, como a coroa de frade. Só que anteontem, eu vi 25 coroas de frade, 25, assim, numa áreazinha pequena. Eu digo, é isso aqui que está em extinção. Isso deve ser por quê? Porque a gente já sabe disso, o pessoal já sabe, ninguém mais... Muito turista quer levar, coroa de frade é essa daqui, né? E muito turista já chegou e queria, não, posso levar? Ah, não pode não, senhora, isso é uma planta que está ameaçada de extinção. Aí a multa é muito mais pesada, certo? Então não pode. A barriguda, uma espécie também muito bonita lá. Então, além de incentivar a a visita, né, às trilhas, essa parte mais bonita, mais vistosa do parque, do Vale do Catimbau, também o Parque Nacional serve para preservar essas espécies de animais e vegetais da Caatinga, que muitas ainda são desconhecidas. Ainda não existe registro dessas espécies. Hoje mesmo estamos falando aí com o Exildo sobre esse... sacaram o nome dele, meu Deus, é tão difícil o nome dele, esse catimbau que tem ali. Esse lagarto aqui, que é o lagarto sem pernas, parece uma cobra. Ele é endêmico de lá, só existe lá no Catimbau, na região lá do Vale do Catimbau, que foi encontrado, que parece uma cobra, mas é um lagarto sem pernas. Ele é endêmico de lá. Certo? Não, é um lagarto sem perna, parece uma cobra, né? Mas é um lagarto sem perna. E é importante porque é uma espécie endêmica que no mundo todo só existe lá no Vale do Catimbau. Isso a gente, às vezes, não dá muita importância. Mas, para o meio científico, você pegar uma espécie endêmica de um único lugar do mundo, isso é importantíssimo. Né? Saber por que aquela espécie chegou, como ela sobrevive ali, por que só existe ali naquele lugar. Certo? Vai trazer respostas muito importantes para
para o futuro. E, principalmente, a gente tem que saber nas pesquisas para poder manejar melhor o parque. Se a gente não sabe, eu sempre digo isso, se a gente não conhece, a gente não tem como preservar. Se a gente não sabe os problemas, a gente não tem como resolver o problema. Por isso que eu digo a todo mundo, todos os condutores, todo mundo que vai lá, me comuniquem. Não quero ficar cheio de dedo para dizer não. Chega e diz, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser feito assim, tem um desmatamento ali, tem uma queimada ali, o pessoal está caçando em tal lugar. Essas informações precisam chegar para a gente. Porque se a gente não conhece, a gente não vai ter como agir. Certo? E, o que eu ia dizer mais? Era basicamente isso, minha gente. Era só mesmo para situar o Vale do Catimbau como situado no Parque Nacional do Catimbau. Todo mundo que vai para Foz do Iguaçu sabe, estou no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Vai para Fernando de Noronha, estou no Parque Nacional de Fernando de Noronha. Aqui eu estou no Parque Nacional do Catimbau, que eu fui conhecer o Vale do Catimbau, que fica no Parque Nacional do Catimbau. É uma parte do Parque Nacional do Catimbau. Certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. A gente está lá no Catimbau, nós, na Vila do Catimbau, temos a sede do parque. Estamos estruturando a nossa sede agora, né? Vamos colocar algumas informações sobre o parque, porque o turista, antes de ir para a trilha, ele dá uma passadinha rápida lá na sede do parque, toma conhecimento do que é que o parque tem, além daquelas trilhas, da importância que tem, e faz uma trilha mais consciente, sabendo, né, onde está, quem é que administra ali o parque, certo? E todos estão convidados. Convidados, quiserem ir lá no parque, a gente está lá na sede, se não tiver, sempre tem gente lá, tem os brigadistas, tem o pessoal lá terceirizado que trabalha com a gente, que estão sempre à disposição para orientar, certo? Para acompanhar vocês lá no que for preciso. Tá bom? Isso, muito obrigado e sempre às ordens. É isso aí, gente. Jailton Fernandes é o gestor do parque da ICMBio. Queria continuar a apresentação chamando nosso secretário de turismo, Exildo Barros. Palmas, por favor. Acho que isso está mais bonito. Boa tarde a todos. Desde já eu quero agradecer muito essa oportunidade para que a gente realmente possa apresentar o nosso vale, certo, para todo mundo. Eu acredito que também está sendo transmitido para todo o nosso país, até para o exterior. E isso é muito importante. Eu também gostaria de frisar que essa nova gestão que eu faço parte, eu não sou ainda da área de turismo, na realidade eu sou professor de geografia, mas eu peguei esse trabalho realmente com muito carinho, porque sou nativo, sou de Buíque, eu tenho um conhecimento um pouco, eu vou dizer assim, aprofundado da nossa formação, da nossa população, e peguei esse trabalho para tentar realmente mostrar um pouquinho do que tem em minha terra para o mundo. E é a segunda gestão do prefeito que eu participo, e o turismo, na realidade, começou em Buíque no ano de 2002, desde a formação desse parque. Foi quando a gente teve uma visão diferenciada para que as pessoas viessem conhecer essas maravilhas, que só algumas pessoas realmente participavam ou podiam realmente conhecer. E tivemos eu posso dizer, um momento muito especial, até o ano de 2008, onde o prefeito da minha cidade, Arquimedes Guedes Valença, recebeu o prêmio de prefeito empreendedor sobre a questão turística a nível nacional. Mas tivemos um período de 8 anos onde esqueceram o Parque Nacional do Catimbau. E isso foi muito ruim para a gente. E nessa retomada agora, foi que realmente pegamos do zero, realmente toda a questão turística, e começamos a fazer um planejamento sistematizado para que a gente pudesse atrair novamente as pessoas para o nosso parque e as pessoas pudessem conhecer o que tem de melhor. Tivemos uma mão muito forte do próprio governo do Estado, com o programa Bora Pernambucar. Eles foram, eu posso dizer, 50% de tudo que nós tínhamos para poder divulgar o nosso vale. E foi ampliando cada dia mais os horizontes para que a gente pudesse mostrar tudo que nós temos, não só a nível regional, mas a nível de Estado e até nacional. E isso favoreceu demais para que Buíque esteja aqui hoje, apresentando realmente um pouco do que nós temos de belo e de encantador. Certo? A minha parte aqui, que ficou combinado com o nosso grupo que estamos apresentando, eu gostei aqui que Jailson falou já algumas coisas do que eu tinha que falar, mas a gente vai dar uma pinceladazinha um pouquinho a mais, para que vocês possam ver. O professor, ele é um ambientalista, né? Tem muito conhecimento, mas a visão do professor e de um amante do catimbau, que eu sou.
Pode passar. A prefeitura, a qual realmente eu pertenço, certo? Estou lá realmente já há 6 anos e estamos fazendo realmente esse elo de amizade entre condutores, entre os responsáveis pelas trilhas, entre as entidades que trabalham junto com a gente, as entidades estaduais, certo? Inclusive até a federal, que também já nos deu apoio, para que a gente possa cada vez mais expandir o nosso município. Certo? A formação geológica, isso é espetacular. Se tivéssemos falando aqui para um nível de educacional, vocês podiam realmente ter uma visão totalmente formada de como foi o passado há mais de 100 a 350 milhões de anos atrás. Isso é uma prova viva do que nós temos no nosso Pernambuco. Esse afloramento que teve dessa parte, por incrível que pareça, entre argila e arenito, é uma formação antiguíssima. Então, o passado está encravado na área do Catimbau. Quem quiser conhecer, saber que existiu uma parte que aflorou há mais de 300 milhões de anos, em média, nós temos no nosso Parque Nacional, com toda essa formação geológica, que, de acordo com vários estudos, certo, toda ela é feita por decomposição de rochas. Então, se foi decomposição de rochas, isso aí pode ter sido muito bem fundo oceânico. Uma formação maravilhosa que nós temos. É uma expansão muito grande, né? E nós temos uma coisa maravilhosa nessa área. Por incrível que pareça, a maior parte do parque está sobre o aquífero do Jatobá. Uma grande quantidade de água mineral, certo? De primeira qualidade. Eu posso dizer que é uma das maiores bacias que nós temos no estado de Pernambuco, onde a gente tem água pura, certo? E uma boa profundidade. Próximo mesmo à vila, se cava até 30 metros de profundidade e já tem água. Nós temos um dos sítios, no Catimbau, que é a Ponta da Várzea, o volume de água é tão grande que não precisa colocar motor. A água sobe, certo? E vai até 15 metros de altura, nas casas vizinhas, sem motor nenhum, de tanta água que tem no subsolo. Então, nós temos uma área também riquíssima em água, né? Vocês veem ela seca, mas nós temos um subsolo completamente cheio d'água. Quando a gente dá referência ao passado, a gente vai ver que, por incrível que pareça, a história ela anda muito próxima da minha cidade de Buíque. Nós temos aqui uma imagem de uma preguiça gigante. E se alguém de vocês tiver a oportunidade de ir até o museu da cidade, nós estamos com os fósseis de uma preguiça gigante. Não estamos com todos eles, que realmente uma parte ainda ficou dentro de uma barragem, que é num sítio chamado Sítio Charco. Mas nós temos os fósseis de uma preguiça gigante, aproximadamente de seus 15 milhões de anos atrás. Toda parte realmente voltada aos nossos desenhos de artes rupestres, isso faz com que a gente tenha a consciência que viviam gente no nosso município há mais de 5 mil anos dos dias atuais, certo? Então, Cristo morreu há 2.000 anos. 3.000 anos antes de Cristo morrer, já tinha gente colocando realmente sua imagem, colocando realmente sua mensagem para os dias de hoje. E, por incrível que pareça, hoje, a nossa cidade ganhou o título da capital pernambucana de artes rupestres, porque nós temos uma grande quantidade de sítios arqueológicos. E entre os sítios, por incrível que pareça, encontramos agora sítios com a inscrição um pouco prateada. Teoricamente, pode ter sido feito até de osso, mas são umas inscrições belíssimas, uma cor totalmente diferenciada do cotidiano que a gente encontra em todo o estado de Pernambuco. Isso aqui é o que estava no museu. Esse fóssil de cá é dessa preguiça gigante. E o de lá é de uma mulher, de acordo com o grande arqueólogo Marcos Albuquerque, que foi quem escavou. Ela tem aproximadamente 6.470 anos. Está no museu, está exposto. Qualquer pessoa pode realmente chegar até a cidade e conhecer bem de pertinho. O que é interessante, para quem não tem a noção do que é o fóssil, era animal e hoje está um mineral. Saiu da parte de animal, se transformou em um minério. Então, toda a parte de fóssil que está exposta lá é nesse formato. As inscrições, nós temos essas 3 formações. Na realidade, tanto o Agreste como o Nordeste é o maior quantitativo que nós temos de inscrições nessa nossa área, toda voltada a vamos dizer, a história do passado, mostrando como viviam as pessoas, certo? Naquele presente deles. Então, eles deixaram uma história muito bonita.
A gente, quando comenta entre os nossos amigos, diz que a ideia deles de passar para o futuro, eu acho que nem eles sabiam que estava passando, uma coisa tão maravilhosa para que as pessoas viessem conhecer. Mas temos a prova que já existia gente há muito tempo naquela região, e pessoas, até eu posso dizer, de cultura, porque eles deixaram um pouco do que eles tinham para que a gente possa conhecer. As rochas e suas simbologias. É muito interessante você estar observando aqui em fotografias. Nem sempre a posição dá para a gente ver o imaginário das pessoas. Mas nós temos formação lá, por incrível que pareça, a Serra do Elefante, nós temos a Serra do Camelo, nós temos uma rocha que é um jacaré, idêntico mesmo, até o formato do olho do jacaré se encontra. Nós temos várias áreas de picos, nós temos realmente umas formações muito bonitas, realmente de rochas com quase um portal. Quem chegar mesmo na Serra das Torres, certo? Se maravilha pela a quantidade média de formações que você consegue ver. No trajeto, nós temos uma área todinha como se fosse cascos de tartarugas gigantes. Então, a formação rochosa lá, ela faz com que o imaginário, a gente comece a imaginar vários tipos de animais naquela imensidade de rochas. E tudo feito pelos fatores erosivos, o sol, a chuva e o vento, transformando e fazendo com que o nosso imaginário cada vez se aflore para que a gente possa conhecer cada pedacinho desse nosso Catimbau. A fauna, como Jailton já estava falando, por incrível que pareça, eu noto que nos últimos anos as pessoas deixaram de fazer a caça predatória. Muita gente tinha, inclusive, dificuldade de alimentação. Naturalmente, matava os animais para comer. Outros matavam animais, inclusive, para vender, para comprar até comida. E isso diminuiu muito, que é o que a gente vem observando. Graças ao trabalho do ICMBio, que realmente está muito presente, e também a conscientização das pessoas. Então, nós temos uma boa quantidade ainda de animais. E eu gostaria muito que a gente pudesse cada vez preservar mais, para que a gente pudesse mostrar às pessoas que essa região de Caatinga é uma região que também tem vida, não só a vida vegetal, mas a vida animal também. Entre a questão vegetais, quando a gente encontra nos caminhos, que a gente vê aquela grande quantidade de árvores secas, a gente não sabe a importância que tem para aquela região. Nós temos um grande criatório também de cabras. Por incrível que pareça, uma boa parte das cabras utiliza facheiro, xique-xique, couro de frade, para tomar água. Com as pontas mesmo das cabras, elas furam, tira aquela parte do espinho e come. Tem cabras que, inclusive, demoram muito até voltar para casa, porque realmente ela tem, nessa vegetação, toda a sua riqueza, que principalmente a parte da água. E elas fazem isso. Então, é uma região que os próprios animais, que até são animais colocados para viver naquela área, eles conseguem se adaptar. Então, é uma vegetação riquíssima. Claro, é uma vegetação de Caatinga, que muita gente acha que realmente tem pouca importância, mas a importância dela para a natureza é demais, porque só não deixar que aquela área realmente se transforme em área desértica, isso já é realmente muito importante. Então, a nossa Caatinga ela é belíssima. Aguenta sol, aguenta chuva e aguenta até o homem. Terminando um pouco a minha fala, que a gente está olhando ali a questão dos minutos, certo? O que eu posso dizer para vocês? A gente está abrindo a porta do Catimbau, não só do Catimbau, mas de todo o parque, para que as pessoas realmente possam conhecer aquelas maravilhas. Eu estava aqui, eu queria que Jailson tivesse feito um comentário, não só a área de Buíque, eu também vou falar um pouquinho pelos meus vizinhos. Nós temos uma área belíssima de um plantor, que pega a área que vai para dentro de Ibimirim, chamadamente próximo à Lagoa do Puiú. Tem um paredão lá que ele é incrível, certo? A quantidade realmente eu posso dizer assim, de formação geológica que ele pode demonstrar para todas as pessoas é uma coisa espetacular. E chegando até a Lagoa do Puiú, que por incrível que pareça, nessa última seca ela chegou a secar, é outra área importantíssima, que é uma lagoa que, por incrível que pareça, no seu período de chuva, ou de muita água, ela fica com uma parte de água doce e a parte de água salgada, e as águas não se misturam. Isso é a Lagoa do Puiú, que está dentro da formação do parque. Então, o parque ele é encantador, certo? Por incrível que pareça, para quem gosta de aventura, nós temos mais de 2.000 cavernas. Temos cavernas pequenas, mas nós temos cavernas bastante longas. Inclusive, até as pessoas ainda não têm tanto afeto de entrar nessas cavernas.
Quando a gente fala da questão da fauna e da flora, a quantidade de morcegos que nós temos no nosso município é muito grande. Por quê? Nós temos uma grande quantidade de casas, principalmente cavernas. Quando a gente fala a respeito daqueles ossos, de qualquer maneira, nós temos 26 cemitérios catalogados. Então, a prova da existência do homem no passado em Buíque, ela é muito forte. E o turismo de Buíque, ele está sendo um turismo, por incrível que pareça, hoje ainda muito de visitação para olhar esses espaços. Mas ele pode ser agregado principalmente para a área educacional, porque as pessoas têm como dar uma aula prática, têm como dar uma aula, as pessoas participando e conhecendo de tudo que tem no nosso estado, através realmente das nossas maravilhas, da nossa realidade, do que nós temos, por incrível que pareça, na nossa natureza, isso fortalecendo cada vez mais a parte educacional. Sabemos que nos últimos 2 meses, o fluxo de turistas em Buíque aumentou muito, não só pela questão da novela, mas começou realmente a voltar às grandes excursões escolares. E isso também está nos beneficiando muito. É tanto que nós temos um quantitativo hoje voltado à parte turística, tanto de pousadas como de restaurantes, e eu posso dizer, de uma infraestrutura que está cada vez melhorando, mas um quantitativo que eu ainda acho insuficiente para a gente receber a quantidade de pessoas que nós estamos recebendo. Eu gosto muito que as pessoas pensem que lá vai encontrar tudo de bom, mas eu ainda fico um pouquinho triste que, às vezes, eu não tenho como dar, realmente, eu posso dizer, uma boa estadia. A gente não tem como dar ainda uma quantidade realmente de pousada suficiente para que Buíque possa receber as pessoas. Eu sei que o turismo é feito aos poucos, mas nós estamos conseguindo dar um bom passo para que as pessoas realmente possam ver que o nosso município está com vontade, que as pessoas vão ter realmente paisagens maravilhosas para conhecer, para sentir, fazer feito meu amigo Klaus estava aqui dizendo, tanto sair da capital para poder botar o pé no chão e sentir a natureza viva. E é isso que eu tenho que fazer aqui na minha cidade, a respeito do turismo. Agradeço demais a vocês, agradeço a oportunidade, certo? E vamos visitar o nosso Parque Nacional, vamos visitar Buíque. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Esse é Zildo Barros, o secretário de Turismo de Buíque. Eu vou fugir da capital, vou morar no Catimbau. É verdade esse bilhete, né, Tiago? É isso aí, Klaus. Quero falar um pouco dessa música que o Klaus está falando. É uma adaptação do Ventania, né? O que é que tem a ver o Ventania com esses caras, né? É exatamente isso. A gente veio da capital, da área metropolitana do Recife, né? E fomos de Malicuia para o Catimbau, né? E lá a gente formou essa agência Guia de Montanha, né? Eu sou o Tiago Cassiano, esse é o Diego Lins e Klaus Florencio. Sim, mas esse é Diego Lins. Eu sou Diego Lins. A gente, além de mostrar nossas caras feias aqui, a gente veio falar de um lugar tão maravilhoso que a gente tem no nosso quintal de casa, né? Quem não é de Recife aqui, tem um aeroporto aqui que recebe vocês e 300 quilômetros a gente vai estar lá. Beleza? Eu vou detalhar mais um pouquinho sobre isso aí. No caso, hoje, nós contamos com 18 trilhas que estão mapeadas. Essas são algumas que, como o Jailton falou, já estão com autorização para transitar, né? Quando ele fala ali que a gente precisa realmente estar junto com ele para poder saber o que pode e o que não pode fazer, né? Não é chegar e sair andando, não é isso, Cláudio? E a gente tem várias coisas maravilhosas que a gente pode ver lá, né? Com certeza, gente. Além da arte presente em esculturas de madeira de vários artesãs locais, Carmelita, Luiz Benício, Zé Bezerra, são alguns nomes dessas pessoas que fazem arte lá, são oriundas, nativas de lá, certo? E muita riqueza cultural, gente. Para quem não sabe, lá também tem um povoado quilombola que tem um samba de coco maravilhoso, que é o Resgate da Alegria, a comunidade quilombola do Mundo Novo, certo? Tem uma banda de pífanos que é centenária já, que é os Cariris. A maioria deles são da área Capinauá, é uma área de povos originários de lá, e tem muita história e aventura também, né? Nesse caso, gente, como ele fala de história e aventura, né? Eu não tenho nem muito o que falar sobre história e aventura depois de duas
potências aqui falando sobre isso, né? No caso, a história que a gente tem das pinturas rupestres registradas lá atrás, inclusive um questionamento que a gente faz lá, quando está na frente de um sítio arqueológico, a gente pergunta o que veio antes, a arte ou a fala? A arte já era um meio de comunicação, talvez lá atrás, há 6.000 anos atrás, com umas pinturas mais antigas que tem lá, né? O cara que foi lá, ou a pessoa, a mulher independente, chegou lá, pintou, não sabia nem se ia durar esse tempo todo. Tem algumas que, inclusive, estão expostas a sol e chuva, mas estão lá fortemente. Sobre a aventura. E temos também as trilhas de aventura, né? Não só de aventura, como eu estava dizendo aqui para a amiga, a gente tem trilhas tanto para criança como para jovens e idosos também, né? Idosos também. Inclusivas. Exato. A gente tem algumas trilhas que a gente está até planejando, né, Diego, fazer alguns dias de trilha direto, né, de aventura, de trekking, né, dormindo nas casas das pessoas nativas e com trilhas de até 3 dias, né, incluindo todo o povoado do Parque do Catimbau. No caso, gente, como a gente escreveu aqui, né, o Parque Nacional do Catimbau é considerado uma das 7 maravilhas de Pernambuco. Então eu peço que vocês agora vão lá dentro de vocês e apenas contemplem. Sim? Certo. A gente vai falar disso, inclusive, um pouquinho mais à frente aqui, tá bom? Só um momentinho. No caso, como eu estava falando, apenas contemplem. É isso, né, gente? Muita beleza lá. E daqui a pouquinho a gente também vai conversar um bocadinho, viu? Vai perguntar, vai falar. E responder sua pergunta também, viu, mais? A gente trouxe o sol, né? No caso, gente, agora a gente vai explicar como é que você vai chegar lá e vai poder fazer um passeio, tá bom? Lá no Catimbau, a gente tem várias possibilidades de se fazer turismo. Várias possibilidades. Uma delas é o turismo de aventura. Como o Tiago tinha falado, a gente faz alguns passeios mais curtos para pessoas que têm até dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência, inclusive, e algumas travessias, outras que têm camping no meio. Não é permitido atualmente a gente acampar em áreas de proteção que são parte do parque, sem ser uma área específica para camping, sabe? Isso. E entra com isso a produção e a execução do ecoturismo, gente. O que é o ecoturismo? A gente não só visitar o local, e sim conhecer um pouco mais da fauna, da flora,
da vegetação, da geografia e da história local, né? A gente faz muito essa questão de preservação e essa coisa de passar o conhecimento em forma de ecoturismo. Também fazemos as trilhas pedagógicas, né? A gente recebe escolas, entidades, né? Então, a gente fez também o primeiro encontro de ecoturismo lá no Vale do Catimbau, né? E tivemos a presença da ilustre Andréa Berenguer, inclusive ela está aqui, está ali de vermelho no cantinho. Se tudo der certo, esse ano que vem a gente está fazendo o segundo encontro, viu? É isso aí. Além do turismo pedagógico, também tem o turismo cultural. Como eu estava falando, existem várias formas culturais, né? Percebam aqui duas imagens, uma do lado da outra, do pessoal do Mundo Novo, do Resgate da Alegria, certo? Essa aqui, ó, das esculturas, certo? E essa escultura é de Simone Souza, a esposa de Luiz Benício, certo? Que expôs também no nosso evento, Gracinha, certo? Aqui em cima, a gente fez um cortejo na Fazenda Porto Seguro com uma manifestação de um brinquedo popular, que foi uma banda de pífanos, inaugurando um cortejo, uma brincadeira chamada Cabra do Catimbau, certo? Tudo a ver, né? Cabra, Catimbau, certo? E ali embaixo a gente já vê o começo também do turismo de base comunitária, certo? No local que a gente hoje faz um receptivo, que é a Fazenda Porto Seguro. Exato. E falando um pouquinho da Fazenda Porto Seguro, onde aconteceu uma história que talvez tenha sido a última história messiânica, né, do Brasil, talvez até do mundo, né? A gente conta lá a história de Israel Sadab, meu rei, né, que fundou a fazenda. Eu não vou dar muito spoiler, não, porque a gente não tem tempo, mas já fica a dica, quem quiser conhecer essa história, que é linda, vale a pena, aconteceu de verdade isso aí, tem os fatos, a gente mostra tudo isso lá, envolve toda a comunidade da Fazenda Porto Seguro e do Vale do Catimbau. Quem pode apresentar o parque, né? A gente está aqui presente, mas não tem só a gente lá. Tem muita gente lá, muita gente. A gente saiu daqui da região metropolitana, foi para lá por puro amor àquele local. Hoje a gente trabalha... o que vier de financeiro é consequência. A gente sabe disso, que é amor que a gente faz, é com amor que a gente faz tudo aquilo, tá bom? No caso, tem uma associação de condutores que tem guias e condutores lá com mais de 20 anos de experiência. Nativos, percussores, né? Eles são as pessoas que nasceram e se criaram no local, entendeu? São grandes conhecedores da terra e a gente aprendeu muito com eles também. Junto com essa associação de condutores, existe a nossa associação, ou a nossa agência, que é a Agência Guia de Montanha, tá certo? E demais agências também, como Catimbau Tour, e a agência Vem para o Vale do Catimbau. Que é de Aninha, ela está ali, inclusive. Beleza, gente. No caso, existem também algumas agências externas de outros locais que contratam pessoas credenciadas para trabalhar lá, né? No caso, os condutores da associação, as outras agências locais, tá bom? Isso, agências daqui de Recife que vão para lá e contratam os guias locais. Como chegar ao parque, né? Jailton também já deu um spoiler maravilhoso, certo? Estamos no final do Agreste Meridional, Portal do Sertão, certo? Nessa partezinha aqui maravilhosa de Pernambuco. E para quem vem de carro, a estrada tá bem tranquila, né, Zildo? Deram tá nova, zerada, né? Inclusive agradecer aí a gestão da prefeitura aí do governo do estado que estão recapeando a estrada, tá maravilhosa. A estrada tá linda. Você saindo do Recife, do aeroporto, para chegar lá no Catimbau, a estrada tá impecável. Cerca de 300 quilômetros. No caso, a gente tem um acesso aqui em Pernambuco ao interior, que é a BR-232, tá bom? Nela, você entrou, vai seguir 252 quilômetros até Arco Verde, é uma reta só, não tem dificuldade. Chegou lá, entrou,
na PE 270, justamente aquela que está ali, ó. Ali tem uma foto da reforma, mas ela já está novinha, está uma maravilha. Dos dois lados. Sinalizada. É isso aí. Era isso que eu ia dizer, né? Tá bem sinalizadinho, não tem nem como errar. E no caso, como estava escrito aqui, né? Venha por conta própria. Ou contrate um pacote completo. Aí tem todas aquelas pessoas que eu estava falando antes, que são aptas a fazer esse tipo de passeio. Isso, a Contour, Catimbau Tour, nós da Agência Guia de Montanha também vem para o Vale do Catimbau e outras do Recife que também fazem esse traslado, essa maravilhosa experiência, né, Diego? Justamente. Exatamente. Todo aquele pessoal que a gente falou antes, tá bom? Nesse caso de contratar um pacote completo, tem um pessoal que já foi lá com a gente, inclusive. É só trazer disposição. Calma, Vai chegar lá. É só trazer disposição. Isso. Cadê esse controle? E curtir uma vivência única. Temos um pacote completão lá com hospedagem, refeição, luau à noite, música ao vivo no pôr do sol. Então, bem interessante. Eles aprenderam com o rei a ser Misteriosos. Tem fogueira, Aí, nesse luau. caso, gente, você vai lá, tem que estar controlado. Nesse caso, gente, viva essa experiência. Eu vou recitar um cordel aqui bem rápido. Algumas estrofes para a gente fazer um fechamento aqui perfeito, né? Entre aspas, porque ninguém é perfeito. Segura aqui, por favor. Buíque aqui vos recebe com muita satisfação, pois nossa terra do vale é repleta de emoção, carrega sempre o brilho de estar sempre no trilho cultural validação. Pernambuco de belezas, algo tão fenomenal, dentre suas realezas citaremos em especial um lugar muito bonito que se estende ao infinito, o Vale do Catimbau. Localizado em Buíque, sua extensão vai além, divide com Ibimirim, Tupanatinga também. Em Buíque é amado, no Brasil é divulgado, Catimbau é nota 100, gente, é nota 100. E assim a gente vai encerrando essa palestra, fazendo um convite a todas, a todos, para viver essa experiência, seja com a gente, certo? Vem com a gente viver essa experiência e muita gratidão a todas e a todos vocês. E, gente, quem ficou curioso aí, quer ver os pacotes, quer conhecer mais da agência, a gente está aqui na feira, tá até mais tarde. Então procure eu, Diego, Klaus, estamos aí para conversar, viu? A gente vai saber das perguntas do pessoal ali também. Já tem trilha de longa distância, tá certo? Quem já quer contratar o pacote, beleza? Só para ficar claro aqui, essa poesia não é minha, tá? Inclusive tem aqui Léo, que faz um trabalho de poesia, inclusive. Quer fazer um recital também. Essa poesia que eu recitei é de João Paulo Cordeiro. Itamar Nunes, poeta nativo. Cordelista. Tá Boa tarde. Esse é Leonardo. Minha poesia ela é romântica, né? Então eu fugi muito do regionalismo e meu poema diz assim: foi de repente, caí sem roupa alguma no jardim cheio de flor. Protegi meu coração, só que não adiantou. O espinho foi maior que a minha própria dor. Mesmo assim foi a saudade quando você me deixou, pois fiquei enlouquecido. Um homem todo perdido só por causa do amor. Desafio os poetas, companheiros da saudade, para fazer verso bonito sob tal realidade. Faz meu amor regressar, pois a amo de verdade. Isso é Léo, isso é isso aí, Buíque, gente. isso é Vale do Catimbau, gente. E a gente deixa... Vem cá.
A gente deixa aberto aí a conversa, as perguntas também, tá certo? Porque a gente também tem que passar a vez aqui, vai ter outra palestra, né? E Foi pouquinho tempo, né, queria Cláudio? chamar a Daniele aqui para falar algumas coisas. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à BAV. A gente está muito feliz, né, com a Sala Recife, falando um pouquinho do turismo de Pernambuco, né? Agradecer aqui aos meninos, né, por terem topado aí esse desafio junto com a gente. E aí eu quero dar um recado bem legal para vocês. A gente vai ter Alceu Valença hoje aqui, no Teatro Guararapes, às 18 horas. Avisem para todo mundo, né? A melhor propaganda é o boca a boca. É isso aí. Hoje, 18 horas, 18h30, Teatro Guararapes, Alceu Valença. Vamos embora. Bora pernambucar.